Estes são sacerdotes e levitas que subiram com Zorobabel, filho de Sealtiel, e com Jesuá, Seraías, Jeremias, Esdras, Amarias, Maluque, Ratos, Secanias, Reumum, Meremote, Ido, Ginetoi, Abias, Miami, Maadias, Bilga, Semaías, Jaioribe, Gedaías, Salu, Amoque, Hilquias, Gedaías. Estes foram os chefes dos sacerdotes e seus irmãos nos dias de Jesuá. Os levitas de Jesuá, Binui, Cadmiel, Serebias, Judá, Matanias, estes os seus irmãos dirigiram os louvores. Abaque-Buquias e Uni, seus irmãos, estavam defronte deles nas guardas. E Jesuá gerou a Joiaquim, e Joiaquim gerou a Eliacibe. Eliacibe gerou a Joiadá. Joiadá gerou a Jonatas, e Jonatas gerou a Jaduá. Nos dias de Joiaquim foram sacerdotes chefes dos pais de Seraías, Meraías, de Jeremias e Hananias, de Esdras, Mesulão, de Amarias, Joanã, de Maluqui, Jonatas, de Sebanias, José, de Harim Adna, de Meraiote, Elcai, de Ido, Zacarias, de Gineton, Mesulão, de Abias, Zicri, de Miami e de Moadias, Piltai, de Bilga, Samuá, de Semaías, Jonatas, e de Joiaribe, Matenai, e de Gedaías, Uzi, de Salai, Calai, de Amoque, Eber, de Ilquias, Hassabias, de Gedaías, Natanael. Dos levitas nos dias de Eliacibe foram inscritos como chefes dos pais Joiada, Joanã e Jaduá, como também aos sacerdotes até o reinado de Dário, o persa. Os filhos de Levi foram inscritos como chefes de pais nos livros das crônicas até os dias de Joanã, filho de Eliacibe. Foram, pois, os chefes dos levitas Hassabias, Serabias e Jesuá, filho de Cadmiel, e seus irmãos estavam defronte deles para louvarem e darem graças segundo o mandato de Davi, homem de Deus, guarda contra guarda. Matanias, Bacbuquias, Obadias, Messulão, Talmon e Acube eram porteiros que faziam a guarda às tesourarias das portas. Estes vieram nos dias de Joiaquim, filho de Jesuá, filho de Josadaque, como também nos dias de Neemias, governador, do sacerdote Esdras, o escriba. E na dedicação dos muros de Jerusalém buscaram os levitas de todos os seus lugares para trazê-los a fim de fazerem a dedicação com alegria, com louvores e com cantos saltérios, símbolos e com harpas. Assim ajuntaram os filhos dos cantores, tanto da campina dos arredores de Jerusalém, como das aldeias de Netofate, como também da casa de Gilgal e dos campos de Geba e Asmavete, porque os cantores edificaram para si aldeias dos arredores de Jerusalém. Purificaram-se os sacerdotes e os levitas, e logo purificaram o povo as portas e o muro. Então fiz subir os príncipes de Judá sobre o muro, e ordenei 2 grandes coros em procissão, um à mão direita sobre o muro do lado da porta do monturo. E após ele ia Osaías e a metade dos príncipes de Judá, Azarias, Esdras, Mesulão, Judá, Benjamim, Semaías e Jeremias. E dos filhos dos sacerdotes com trombetas, Zacarias, filho de Jonatas, filho de Semaías, filho de Matanias, filho de Micaías, filho de Zacor, filho de Asaf. Seus irmãos Semaías e Azariel, Melalai, Gilalai, Maai, Natanael, Judá, Hanani, com os instrumentos musicais de Davi, homem de Deus. Esdras, o escriba, ia adiante deles. Indo assim para a porta da fonte, defronte deles subiram as escadas da cidade de Davi, onde começa a subida do muro desde cima da casa de Davi até as portas da água do lado do oriente. E o segundo coro ia em frente e eu após ele, e a metade do povo ia sobre o muro, sobre a torre dos fornos até a muralha larga. E desde a porta de Efraim passaram por cima da porta velha e da porta do peixe, e pela torre de Hananel e a torre de Meá,
até a porta do gado e pararam à porta da prisão. Então ambos os coros pararam na casa de Deus, como também eu, e a metade dos magistrados comigo. E os sacerdotes, Eliaquim, Maacéias, Miniamim, Micaías, Elionai, Zacarias e Hananias com trombetas. Como também Maacéias, Semaías, Eleazar, Uzi, Joanã, Malquias, Elão, Eleazar, e faziam-se ouvir os cantores juntamente com Jesraías e o seu superintendente. E ofereceram no mesmo dia grandes sacrifícios e se alegraram, porque Deus os alegrara com grande alegria, e até as mulheres e os meninos se alegraram, de modo que a alegria de Jerusalém se ouviu até de longe. Também no mesmo dia se nomearam homens sobre as câmaras dos tesouros, das ofertas alçadas, das primícias dos dízimos, para ajuntarem nelas, nos campos das cidades, as partes da lei para os sacerdotes e para os levitas, porque Judá estava alegre por causa dos sacerdotes e dos levitas que assistiam ali, e observava os preceitos do seu Deus e da purificação, como também os cantores e porteiros, conforme o mandato de Davi, seu filho Salomão. Porque já nos dias de Davi, Asaf, desde a antiguidade, havia chefes dos cantores e dos cânticos de louvores e de ação de graça a Deus. Por isso todo Israel, já nos dias de Zorobabel e nos dias de Neemias, dava aos cantores e aos porteiros as porções de cada dia, e santificavam as porções dos levitas, e os levitas as santificavam aos filhos de Arão. Naquele dia, leu-se o livro de Moisés aos ouvidos do povo. Achou-se escrito nele o que os amonitas e os moabitas não entrassem jamais na congregação de Deus, porquanto não tinham saído ao encontro dos filhos de Israel com pão e água. Antes contra eles assalariaram a Balaão para amaldiçoar. Porém, o nosso Deus converteu a maldição em bênção. Sucedeu, pois, que, ouvindo eles esta lei, apartaram de Israel todo o elemento misto. Ora, antes disto, Eliacibe, sacerdote, que presidia sobre a câmara da casa do nosso Deus, se tinha aparentado com Tobias, e fizera-lhe uma câmara grande, onde dantes se depositavam as ofertas de alimentos, o incenso, os utensílios, os dízimos do grão, do mosto, do azeite, que se ordenaram para os levitas, cantores e porteiros, como também a oferta alçada para os sacerdotes. Mas durante tudo isto, não estava eu em Jerusalém, porque no ano 32 de Artaxerxes, rei da Babilônia, fui ter com o rei, mas após alguns dias tornei a alçar licença do rei. E voltando a Jerusalém, compreendi o mal que Eliacibe fizera para Tobias, fazendo-lhe uma câmara nos pátios da casa de Deus, o que muito me desagradou, de sorte que lancei todos os móveis da casa de Tobias fora da câmara, e ordenando-o eu, purificaram as câmaras e tornei a trazer para ali os utensílios da casa de Deus, como as ofertas de alimentos e o incenso. Também entendi que os quinhões que os levitas não se lhes davam, de maneira que os levitas e os cantores que faziam a obra tinham fugido cada um para a sua terra. Então contendi com os magistrados e disse: por que se desamparou a casa de Deus? Porém eu os ajuntei e os restaurei no seu posto. Então todo Judá, todos os dízimos do grão, do mosto, do azeite, dos celeiros, e por tesoureiros pus sobre os celeiros Selemias, o sacerdote, e Azadoc, o escrivão, Pedaías, dentre os levitas, e com eles Hanã, filho de Zacor, o filho de Matanias, porque foram achados fiéis, e se lhes encarregou a eles distribuição para seus irmãos. Por isto, Deus meu, lembra-te de mim, e não risques as beneficências que eu fiz à casa de meu Deus, e as suas observâncias. Naqueles dias, vi em Judá os que pisavam lagares ao sábado, e traziam feixes que carregavam sobre os jumentos, como também vinho, uvas, figos e toda espécie de cargas que traziam a Jerusalém no dia de sábado. E protestei contra eles no dia em que vendiam mantimentos. Também habitavam em Jerusalém tírios, que traziam peixe de toda a mercadoria que vendiam no sábado aos filhos de Judá e em Jerusalém. E contendi com os nobres de Judá, e lhes disse: que mal é este que fazeis, profanando o dia de sábado? Porventura, não fizeram vossos pais assim,
e não trouxe o nosso Deus todo este mal sobre nós e sobre esta cidade, e vós ainda mas acrescentai o ardor de sua ira sobre Israel, profanando o sábado. Sucedeu, pois, que dando já sombra nas portas de Jerusalém, antes do sábado, ordenei que as portas fossem fechadas, e mandei que não as abrisse até passar o sábado, e pus às portas alguns dos meus servos, para que nenhuma carga entrasse no dia de sábado. Então os negociantes, os vendedores de todas as mercadorias, passaram a noite fora de Jerusalém, uma ou duas vezes. Protestei, pois, contra eles e lhes disse: Por que passais a noite defronte do muro? Se outra vez o fizerdes, hei de lançar mão de vós. Daquele tempo em diante não vieram no sábado. Também disse aos levitas que se purificassem e viessem guardar as portas, para santificar o sábado. Nisso também, Deus meu, lembra-te de mim e perdoa-me segundo a abundância de sua benignidade. Vi também, naqueles dias, judeus que tinham casado com mulheres asdotitas, amonitas e moabitas, e seus filhos falavam meio asdodita e não podiam falar judaico, senão segundo a língua de cada povo. E contendi com eles e os amaldiçoei, e espanquei alguns deles e lhes arranquei os cabelos e fiz jurar por Deus, dizendo: Não darei mais vossas filhas a seus filhos, e não tomareis mais suas filhas nem para vossos filhos, nem para vós mesmos. Porventura não pecou nisto Salomão, rei de Israel, não havendo entre muitas nações rei semelhante a ele, e sendo ele amado de seu Deus, e pondo Deus rei sobre todo Israel, e contudo as mulheres estrangeiras o fizeram pecar? E dar-vos-íamos nós ouvidos para fazermos todo este grande mal, prevaricando contra o nosso Deus, casando com mulheres estrangeiras? Também um dos filhos de Joiada, filho de Eliacibe, sumo sacerdote, era genro de Sambalate, o Oronita, por isso afugentei de mim. Lembra-te deles, Deus meu, pois contaminaram o sacerdócio, como também a aliança do sacerdócio e o dos levitas. Assim, os limpei de todo o estrangeiro e designei os cargos dos sacerdotes e dos levitas, cada um na sua obra, como também para com as ofertas de lenha em tempos determinados e para com as primícias. Lembra-te de mim, Deus meu, para bem.